Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa. Vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. No último vídeo nós terminamos com ela entrando na Ordem Terceira Franciscana. Perguntará alguém, em quem consiste então a alma da Ordem Terceira? Responde em nosso lugar o grande terceiro franciscano, Leão XIII, que, com um pensamento tão seu e superioridade de estilo, escreve na encíclica Aupiscato. Francisco empreendeu colocar diante dos olhos do mundo volúvel a verdadeira imagem da perfeição cristã. Daí, da sua ordem terceira, como de um tronco, brotam a paz nas famílias e a tranquilidade pública, a pureza de costumes e a mansidão, o uso conveniente e a garantia da propriedade, que são as colunas inabaláveis da sociedade do bem-estar. A maioria das congregações existe 3 ordens. A primeira, que seria a dos padres e dos frades, a segunda, que seria das irmãs, no caso as freiras, e a terceira, que é direcionada para pessoas leigas e famílias. Então vamos continuar com a vida de Margarida. Era no inverno e jazia Margarida no leito, enferma, sofrendo duplamente da miséria da saúde e da inclemência do tempo, quando lhe revela o Senhor, a ver a 2 milhas distante de Cortona, um pobre carregado de numerosa família que não pode trabalhar e de mendigar se envergonha. Embora enferma, tira a santa logo seu vestido e o manda ao pobre, se bem que não lhe resta senão um cilício, que não a pode proteger contra o frio. É bem um traço esse de caridade cristã em toda sua grandeza. Renuncia ao necessário, o supérfluo nem o conhece. É o dinheiro da viúva do Evangelho. E mais do que isto, será de admirar que a posteridade, ao construir-lhe, agradecida ao mausoléu, quisesse eternizado no mármore este fato, como um dos mais comovedores da vida da sua Santa Patrícia. Naquele tempo, roupa era um artigo muito caro, então essa família poderia vender e comprar os mantimentos necessários para a sua sobrevivência. Não foi caso único este que acabamos de narrar. A sorte do vestido foi a de tudo quanto a outros recebia a santa. Mobília, vasilhame, a lenha com que a compaixão cristã queria suavizar-lhe as intempéries do inverno, tudo seguia seu destino pelas casas dos pobres. Com efeito, não tinha razão Margarida declarando ao Senhor? Para os vossos pobres, Senhor, daria até a vida. Abrindo largamente o coração para as misérias alheias, desejava Margarida carregar com as aflições de todos os homens e aliviá-las. Desta ânsia que a consumia de praticar o bem, surgiram algumas fundações de caridade, que não só foram lances admiráveis de generosidade, mas ainda mostram ao vivo do que é capaz um espírito empreendedor quando se baseia no amor do próximo. Fundações estas que aos cálculos humanos parecem temeridade, para uma criatura paupérrima, falha de todos os recursos e incapaz, por enferma, de prover as suas próprias necessidades. Foram 4 as obras de beneficência pública criadas por Margarida, depositárias da sua confiança inabalável em Deus e daquele espírito prático de organização que, compreendendo as necessidades da época, sabia aplicar o remédio oportuno. Obras que são filhas não de um fervor efêmero, senão de longo pensar e perseverante fatigar. Um albergue para os pobres forasteiros foi a primeira. Observar a santa, muitas vezes, como os de fora vinham à cidade, por falta de recursos, tinham de dormir ao relento. Profundamente lhe doía isso na alma. Tratou, pois, por intermédio de pessoas amigas, de ser adotada para albergue noturno um modesto prédio que existia em frente à sua casa. Quem o zelava e se incumbia da limpeza era ela, e continua até os nossos dias em Cortona esse albergue. Que boa prova é de quanto são duradouras as obras que Deus inspira. Maior cuidado lhe davam os velhos desamparados, os órfãos e os doentes abandonados, que muitos haviam então. Servi-los a todos julgava o seu dever, e corajosa, que muito era de caráter e confiante em Deus, determinou consigo a fundação de uma casa de Deus, nome que na Idade Média o povo dava a tais estabelecimentos. Convencido de que a caridade, sugerindo o projeto, daria os meios de levá-lo a bom fim, aprovou o seu confessor, que era homem de muito propósito, o louvável empenho da penitente. Nem se enganara, tão certo é que Deus move os corações quando dele provém os instintos generosos. Entusiasmou-se pela ideia o cavaleiro Hugo Casale,
que desde 1280 novamente era prefeito da cidade, prometendo apoiá-la no conselho. Outro sim, uma rica fidalga de nome Diabela, logo que soube do projeto, deu uma casa bastante espaçosa para ser adaptada ao fim, e com tal abundância vinham de toda parte as esmolas que, em 1286, se pôde abrir o hospital sob a denominação de Santa Casa de Misericórdia. Fosse embora Margarida criadora e alma do novo empreendimento, assim lhe parecia não ter feito nada e mais queria contribuir para o bom resultado. Fortuna ou bens não os possuía, melhor pensou e fez, dando-se a si mesma, tornou-se a irmã da caridade da Santa Casa. De porta em porta ia pela cidade a mendigar o sustento de seus pobres. Preparava as refeições, não reservando nada para si e seu filho, a não ser os sobejos da mesa. Com os mais ternos cuidados, tratava dos doentes. Em especial prazer tinha em limpar-lhes as feridas cancerosas. Prestava aos seus protegidos, de preferência, os mais baixos serviços. Indizível era sua satisfação quando, em dias de festa, melhor mesa lhes podia servir. Ao vê-los então contentes e alegres, esquecia-se de vez de trabalhos e humilhações passados para alívio dos outros. Muito pesado era, todavia, tamanha carga para tão fracos ombros. Sentia-o Margarida. Não se incomodou, porém, que se de Deus era a obra, dele também seria o suscitar quem a ajudasse. Ora, grande força de atração tem um bom exemplo, e haverá sempre almas grandes, generosas, capazes dos maiores sacrifícios, que, sólidas em virtudes, se querem dedicar às obras de caridade. Assim, logo no primeiro ano depois da fundação do hospital, se lhe ajuntaram algumas moças piedosas que, dirigidas pela Santa Penitente, queriam servir a Deus na pessoa dos pobres. Longe de desprezar este auxílio valioso que de Deus julgava vir, reuniu-as em congregação religiosa, sob a regra da Ordem Terceira, a qual acrescentou umas tantas ordenações particulares, tão apropriadas ao fim, tão cheio de avisos práticos que claramente mostra a alta inteligência das coisas divinas, tendo por companheiro o senso prático da vida. Cresceu em breve na estima de todos a congregação, da autoridade eclesiástica, pois o senhor bispo de Arezzo a aprovou logo para sua diocese. Dos cortoneses que, apelidando as irmãs de Poverelli, as pobrezinhas, ajudavam largamente com esmolas. Foi esta instituição a primeira no gênero que a história menciona. Seguiram-lhe o exemplo e as ideias muito outras, na Idade Média e nos tempos modernos. Manteve, aliás, sua forma primitiva até 1591, ano em que as irmãs foram obrigadas a aceitar a clausura. Infelizmente, a Revolução Francesa veio acabar com obra de tamanha utilidade. Terceira fundação de Margarida é esta, que a coloca no número das fundadoras de congregações religiosas, tão em relevo na igreja. Pena é se terem perdido os nomes das primeiras companheiras. É que naqueles tempos menos se cuidava em ter fama do que em fazer o bem. Só de 3 sabemos o nome por Bevenhate, que a cita a propósito dos colóquios que, em visões, sua penitente teve com Cristo, Senhor nosso. A primeira irmã, Egídia, uma das testemunhas que fora doenças de Margarida, quando Jesus a chamou de filha, foi alma de grande piedade e muito generosa virtude, que, como foi revelado a nossa santa, lhe merecem um lugar no coro celeste. Chamava Adriana a outra, muito do peito da santa fundadora, pela pureza de alma e simplicidade. Morreu ao voltar de Assis, onde fora ganhar a indulgência da porciúncula. E quando Margarida se queixou da perda irreparável desta amiga, consolou-a o divino Salvador, revelando a glória que esta irmã obtivera sem passar pelo purgatório. Margarida de Sena foi a terceira, a que alturas de virtude subira, que o declaram as palavras de Jesus, que a respeito desta irmã disse a Margarida: grandes favores lhe concederei, os sacrifícios que por mim fez, e o zelo com que me serve, fazem com que em Cortona não haja quem mais me agrade. Não se contentou Margarida com fundar albergue e hospital, e para nele servir uma congregação religiosa. Conhecedora da leviandade do humano coração, que deseja as coisas e depois de possuídas logo as despreza, entendeu, para sustento de ambos, fixar renda que, não obstante ser esmola, tivesse estabilidade. Porque, como observa célebre autor, não basta só ânimo para empresas altas, é necessário substância e cabedal.
meteu mãos à obra e assegurou o futuro das 3 fundações anteriores por uma nova, a quarta e última, que gira em redor das outras, a Irmandade de Santa Maria da Misericórdia, cujo alcance social, por fim, vai muito além da ideia primitiva. Conforme rezam os institutos elaborados pela Santa Penitente e aprovados no mesmo ano de 1286 pelo Senhor Bispo de Arezzo, da Irmandade pode fazer parte todos, homens e mulheres, que tenham a boa vontade de temer a Deus, amar o próximo, honrar a Igreja e o clero, governar bem sua família, favorecer e guardar a concórdia e o bem-estar de Cortona. Tem o título de Santa Maria de Misericórdia, tanto porque se aplica às obras de misericórdia, como porque para sempre fica recomendado a Rainha da Misericórdia. O fim é sustentar e aumentar o hospital. Governa a Irmandade uma mesa administrativa, eleita de entre os membros, a quem compete aceitar esmolas, legados e contribuições e administrar os bens. Mais largas foram, contudo, as visitas de Margarida, não só ao limitado número dos que entrassem na Santa Casa, senão a todos os pobres queria socorrer. Daí fez constar dos estatutos a cláusula, em virtude da qual a mesa administrativa designa certos grupos de associados para visitar os pobres a domicílio, dividindo-se para tal fim a cidade em bairros, cada qual a cargo de um grupo. 2 cláusulas destes estatutos trazem o cunho indelével do espírito da Santa Fundadora. Uma, a qual prescreve cuidem os irmãos muito especialmente dos frades menores e enfermos. Outra é que exige dos mesmos sejam acordes entre si, informem em redor de seu estandarte e se esforcem para extinguir as discórdias em caso de lutas civis. Esta última prescrição caracteriza otimamente o tempo em que foi feita e o espírito que a ditou, porque grande pacificadora foi a santa, e mais de uma vez se houve como mensageira de paz entre os cidadãos de Cortona. Completou esta irmandade as obras externas de caridade empreendidas por Margarida. E enquanto lhe vamos escrevendo a história, surpreende-nos a largueza de vista e o talento organizador desta filha de camponeses, que sem estudos, sem modelo anterior a copiar, só inspirando-se no amor de Deus e do próximo, resolve com a máxima simplicidade o problema do socorro pronto e sistemático do pobre. Há aqui a Irmã de Caridade que se dedica ao serviço dos hospitais, instituição totalmente nova naquele tempo que só conhecia as freiras enclausuradas. Há uma grande obra de beneficência, mantida por uma associação de pessoas seculares, belamente chamada Irmandade, porque ele preside a ideia de que todos os homens, sendo irmãos, obrigados estão a ajudar-se mutuamente. E existe esta mesma forma de organização até aos nossos dias, onde quer que a iniciativa particular funde uma Santa Casa. Há finalmente a visita ao pobre a domicílio, não feita individualmente, que assim sempre se praticou na Igreja, mas sim sistematizada e por ordem de uma sociedade piedosa, com grande benefício social de, em larga escala, aproximar entre si a classe dos pobres e dos ricos. Muito a propósito, escreve o padre de Cherrans: as fundações de Margarida são de todas novas e só esperam o espírito criador de São Vicente de Paulo para se desenvolverem e encherem o mundo de instituições de caridade. Para chegar a tais alturas, de nada mais necessita a nossa zelosa terceira que compenetrar-se do espírito da sua regra e seguir fielmente as tradições de uma ordem que, desde os tempos de São Francisco até os nossos dias, com admirável precisão, soube adaptar-se às novas formas sob as quais, no correr dos tempos, se exerce a caridade cristã. Então, pessoal, aqui nós acabamos mais um capítulo da breve vida de Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.